Fala, amiga concurseira, amigo concurseiro, tudo beleza? Professor Cleverton Cunha na área aqui para te dar uma dica na parte dos conhecimentos específicos. Você que está se preparando aí para o grande concurso da UFCG. Vem com a gente, vamos fazer aqui uns comentários de questão para a gente buscar essa vaga, certo? Agora, antes de eu comentar a questão em si, gente, quero só te lembrar que a gente tem os nossos cursos direcionados, verdadeiramente direcionados para o teu concurso, tá? A gente tem lá no nosso site, o www.lojadoconcurseiro.com.br, os cursos direcionados aí para tu garantires a tua vaga. Então a gente tem um curso completo do assistente de administração, tem também o curso dos conhecimentos comuns entre o nível médio e o superior, né? Tem também o curso ali de Estatuto e Regimento da Universidade com o professor Petrônio Castro. Vem com a gente, cola na gente que a gente é especialista em concurso de universidade, beleza? Então vamos lá, gente. Vamos fazer aqui os comentários da questão, certinho? Olha só, a administração pública pode ser dividida em direta e indireta. Ambas as formas de administração têm como objetivo promover o interesse público, mas diferem em termos de estrutura, vínculos e formas de atuação. Acerca da administração direta e indireta, é correto afirmar que a administração brasileira, gente, a administração pública brasileira se divide entre a direta, que é o conjunto de órgãos que funcionam dentro do ente federativo, União, Estados, DF, municípios, e a indireta, que é o conjunto de entidades públicas, autarquias, fundações públicas, sociedades de economia mista e empresas públicas, tá? Essa é a estrutura administrativa brasileira. Vamos ver aqui, a letra A diz assim: a administração direta é o conjunto de pessoas administrativas que, vinculadas à respectiva administração indireta, têm o objetivo de desempenhar as atividades administrativas de forma descentralizada. Tudo errado aqui, tá tudo trocado, tá, gente? Aqui a gente teria que dizer que a administração indireta é o conjunto de pessoas administrativas que, vinculadas à administração direta, desempenham as atividades de forma centralizada, tá? Então, tá tudo misturado e tudo errado, na verdade. Aqui, gente, quando a gente fala da administração direta, a gente está falando do ente federativo, por exemplo, a União, e tudo que funciona dentro dessa pessoa, União, como os ministérios, por exemplo, o Ministério da Saúde, Educação, Segurança. Por que chama administração direta? Porque o ente federativo centralizou nas mãos dele o exercício da atividade. É como se eu tivesse uma casa, dentro da casa eu tenho vários moradores, cada morador é responsável por uma tarefa. Um lava, o outro passa, o outro cozinha, o outro faz a limpeza, o outro lava a roupa. Está todo mundo ali dentro, né, distribuindo as tarefas, mas todo mundo dentro da mesma casa. Isso seria a administração direta. É a execução de um serviço centralizado. O próprio Estado, e quando eu digo Estado, qualquer ente federativo, o próprio Estado está lá executando a atividade, tá? Então, na verdade, a administração direta, dentro dela são vários órgãos, não são pessoas administrativas. Pessoas administrativas, que a gente chama de entidades públicas, o conjunto delas é a administração indireta, né? Que funciona de maneira autônoma, de maneira separada da direta, embora fiquem vinculadas, ligadas à administração direta. Então, está tudo errado aqui. A letra B diz: a centralização é inerente à administração indireta do Estado e dela é indissociável. Acabei de dizer que centralizar é quando o próprio ente federativo executa o serviço, né? Então, centralizar é quando eu mantenho na minha mão. Descentralizar é quando eu passo para outra pessoa. A indireta é um conjunto de pessoas administrativas. Então, quando eu crio essas pessoas administrativas, eu descentralizo, eu não centralizo. Centralizado, está tudo na minha mão, tá? Então, aqui seria correto dizer a descentralização é inerente à indireta e dela indissociável. Centralização é a administração direta, né? A letra C diz: como a administração indireta é própria das pessoas políticas da federação, temos que considerá-la em conformidade com os níveis componentes da nossa forma de Estado. Olha, a administração indireta não é própria das pessoas políticas. Quem são as pessoas políticas? União, Estados, Distrito Federal e municípios. Então, aqui é a administração direta, tá? Que ela é uma administração própria do ente federativo. Aí sim a gente tem
a administração federal, estadual, distrital e municipal, né? É isso que ele quer dizer com níveis da nossa forma de Estado. Então tá errado aqui. A D diz: a administração direta é o conjunto de órgãos que integram as pessoas federativas, aos quais foi atribuída a competência para o exercício de forma centralizada das atividades administrativas do Estado. Bingo, letra D de dado. Aí sim, né? A administração direta, ela é o conjunto de órgãos que ficam dentro do ente federativo. Tá? E por que a gente chama de direta? Porque a atividade administrativa está sendo executada diretamente pelo Estado. E quando eu falo Estado aqui, gente, eu não estou falando só do Estado membro, né? O Estado do Pará, de São Paulo, de Minas Gerais, de Pernambuco. Eu estou falando aqui do Estado brasileiro, né? Da nossa federação. Então, quando os próprios entes federativos executam as atividades, então isso significa dizer o quê? Significa dizer que o Estado centralizou em suas mãos a ação. E já quando eu descentralizo, é quando eu crio a indireta, né? Aí a execução da atividade administrativa é indireta, por isso que a gente chama de administração indireta. Porque, embora sejam essas entidades criadas pelo ente federativo, elas têm personalidade própria. Sabe os filhos maiores de idade? Pois é. A administração direta são os filhos menores de idade, que ainda não saíram de casa, né? E a indireta são os maiores de idade que já saíram de casa, embora permaneçam todos vinculados, ligados à mesma família. Tá? Então, na descentralização, o Estado, o ente federativo, ele não executa o serviço ele mesmo. Ele faz o serviço através de outras pessoas. Né? Aí a gente chama isso de descentralização por outorga, que é quando a gente cria as autarquias, fundações e empresas estatais. Tá? E também tem os particulares, que às vezes privatizam o serviço. Né? Aí a gente chama de descentralização por delegação, quando passa o serviço para o particular. Tá? Isso, às vezes varia o nome, tá, gente? Descentralização por outorga, de serviços, funcional, é para criar indireta. E a descentralização por delegação ou colaboração é para passar o serviço para o particular. Tá bom? E então, letra D. A letra E está errada, que diz assim: enquanto a administração indireta é composta por órgãos internos do Estado, está errado, né? O órgão interno do Estado é a direta. A administração direta se compõe de pessoas jurídicas, denominadas entidades. Está invertido, né? A administração direta são os órgãos do Estado internos e a indireta são as entidades, as pessoas jurídicas que o Estado criou. Beleza? Então, a UFCG, por exemplo, é uma entidade, ela faz parte da administração indireta. Beleza? Então é isso, gente. Gostou da dica? Cola aqui com a gente na loja e vamos buscar essa vaga. Um grande abraço, bons estudos e até a próxima.